Dê certo. Agora. Vai dar. Vai dar certo. Vai dar certo. Gente, sabe aquele momento que a gente está no momento certo com as pessoas certas? Quando você pode até não entender o que está acontecendo, mas ao decorrer da vida ou do dia, você começa a perceber que peças começam a ser encaixadas. E é exatamente o que aconteceu hoje. Eu estava aqui no hospital, estou, melhor dizendo, né, como cuidador da minha esposa, e aqui eu escuto várias conversas, histórias incríveis, e essas histórias emocionam a gente, faz com que a gente perceba o quanto que nós somos resilientes, quanto que a gente tem força. Muitas vezes a gente não entende até que nós temos tanta força. E aí, a história do outro acrescenta na nossa vida a gente a valorizar mais a vida, mais a nossa vida, e a entender o quanto que a gente pode ir além e o quanto que nós chegamos. E foi exatamente isso que aconteceu hoje. Eu conheci a Maria Helena, e foi um encontro de almas também, onde a gente trocou bastante. Eu falei, você não quer dividir isso também com o meu público? Vamos conversar um pouquinho sobre isso e contar um pouco dessa história, da sua história, dos seus ensinamentos. E olha, ela estava distribuindo pérolas sagradas e eu pude fazer um colar de pérolas hoje com as histórias de Maria Helena. Maria Helena, seja bem-vinda, que bom que você aceitou. Muito obrigada, é uma honra para mim. Bom, gente, a Maria Helena, deixa eu entender um pouquinho. A Maria Helena está aqui por quê? Bom, porque foi descoberto um linfoma, né, um câncer na região cervical, e estou aqui para tratar, para vencer, que eu digo que eu já venci, né, eu não vou vencer, eu já venci, e estou passando por essa experiência porque é necessária. Né? A gente na vida é importante ter experiências, porque isso nos dá a bagagem para dar os próximos passos com mais segurança, com mais certeza. Né? E, na verdade, testando, a palavra é essa mesmo, testando a força que eu sei que eu possuo. Eu e todo mundo possui. Porque às vezes não sabe como trazer essa força à tona. Você falou uma coisa que sobre essa questão da força, né? O estar presente. O quanto que é importante a gente estar na presença. E muitas vezes as pessoas, né? O que é que elas buscam dentro do seu ponto de vista para não estar nessa presença e fugir do aqui e o agora? Bom, é natural do ser humano, né? Procurar atalho. Isso é da natureza humana, procurar o caminho mais fácil, cortar caminho, literalmente procurar atalho. Porque às vezes o caminho que deve ser seguido, ele é árido, ele é rochoso, ele dá trabalho. E o ser humano, a natureza humana, não quer ter esse trabalho. A gente quer pegar o caminho mais curto, e nem sempre o caminho mais curto é o ideal. É bem aquela coisa, né? Nem tudo que eu quero, eu posso, nem tudo que eu posso, eu devo. E o ser humano ele está muito condicionado, geralmente, né, no cotidiano, a criar esses atalhos na vida, prejudicando a própria vida por não querer mergulhar no ensinamento das curvas, das subidas, das descidas. Exatamente, porque isso exige esforço, exige trabalho, como você falou no início, exige resiliência, exige abrir mão de algumas coisas para conquistar outras. Todo sim teve que ter um não antes. Todo não teve um sim antes. Mas a gente quer tudo assim. O ser humano é muito imediatista, né? É para ontem. E a gente esquece que tem um processo de aprendizado para você chegar naquilo que você quer
e saber desfrutar aquilo que você quer. Não basta querer, não basta objetivar. Eu tenho um objetivo de vida, mas a pergunta importante ali é: para quê? Tudo que eu almejo na vida é com que finalidade? Para quê? Porque se for querer por querer, isso é muito vazio, isso é muito superficial. E o ser humano, ele é mais do que isso, muito mais que isso. E, consequentemente, ele também pode dar mais que isso, em prol dele próprio e em prol das pessoas. Essa história você falou do atalho, ele é tão profundo, tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo. Sim. Porque a gente vê hoje, né, a sociedade, ela está, de uma certa forma, se alimentando de conteúdos tão líquidos que evaporam rapidamente. Rapidamente, verdade. E que, às vezes, a pessoa ela foge, até mesmo pelo excesso. A internet está aí, que pode facilitar a vida de muitos, como pode também, de uma certa forma, desviar a vida de muitos para esse atalho. Exato. Que faz com que tudo fique muito mais curto, muito mais efêmero, muito mais vazio. Pequeno. Sem significado. Uhum. Essa é a palavra. Né? Acaba não tendo significado. Então, eu penso assim, até pela própria filosofia de vida que eu pratico, porque eu sou budista, uhum. e o budismo, ele é muito rigoroso nesse sentido. Você tem que fazer por onde? O budismo é ação. E se você quer, é como a lei da física, ação e reação. Se você quer resultado, se você quer efeito, você tem que fazer a causa. Uhum. E, às vezes, esse fazer a causa para ter o efeito que você deseja, ele exige trabalho, ele exige esforço. Então, o budismo é rigoroso nesse sentido. Ninguém vai cobrar você de nada, é você para com você mesmo. E a gente sabe que a gente pode enganar o mundo, né? Mas a gente não consegue enganar a gente mesmo. Sim. A gente sabe disso. É interessante você falar isso, a gente não consegue enganar a gente mesmo. Quando a gente pode até pegar essa frase e colocar como as pessoas dizem, a gente não engana Deus. E, na verdade, você trouxe até uma denominação de Deus, que eu acho incrível, é a denominação também que geralmente eu costumo usar. E Deus é tirar o D e o S, fica eu. Exatamente. Então, ninguém consegue enganar a Deus em nós, né? Você não engana a si próprio. Então, toda essa força, toda essa energia que rege esse universo, isso é inegável. Uhum. Né? Independente da filosofia religiosa que a pessoa tenha, não importa qual é a fé da pessoa, mas é inegável que existe uma energia toda que rege esse universo todo. Uhum. E nós fazemos parte disso. Nós somos esse mini universo inserido nesse universo maior. Então, todo esse poder, toda essa força, toda essa energia, que cada um dá um nome, uns chamam de Deus, outros chamam de Alá, outros chamam de Oxalá, não importa a denominação dada. Eu, no meu caso particular, enquanto budista, eu chamo de Nam-myoho Renge-kyo, a lei que rege o universo. Então, quando você se une a essa lei, se une a Deus na concepção de cada um, se une a Oxalá na concepção de cada um, você está fazendo uso da força que você possui. Sim. Então, por isso que eu falo, pega a palavra Deus, tira o D, tira o S, fica eu. Então, todo esse poder, toda essa força, cada ser humano possui. Ele só precisa aprender a fazer uso disso. E usar isso de uma forma positiva. Que nem tem há muitos anos atrás, eu me questionava no sentido, assim, por que é tão difícil as pessoas se unirem para o que é bom? Já repararam que para o que é ruim, você estala os dedos, você tem uma multidão. Mas para o que é bom, é difícil você unir as pessoas. Uhum. E isso me angustiava, eu não achava a resposta do porquê de ser assim. E eu encontrei a resposta no budismo, que o budismo fala que todas as pessoas do bem, que têm aquela essência positiva, bonita,
é natural ela se tornar autossuficiente, não no sentido arrogante, não nesse sentido, mas autossuficiente porque ela não precisa de muito para fazer o bem. A essência dela é de fazer o bem, então facilmente ela faz. Ela não precisa de nada para fazer o bem. Ela não precisa de nada para ajudar alguém a se levantar que caiu, para oferecer um copo d'água para quem está com sede, porque é da essência dela. Essa bondade inerente é dela. Ela não precisa chamar outra pessoa para fazer isso, ela faz sozinha. E assim, cada um que tem essa mesma essência, faz sozinho. Uhum. Quem não tem isso, não tem força, precisa se unir a outro. E se une ao que é igual a ele. Por isso, porque é ruim, porque não é legal, é fácil você unir as pessoas. Mas porque é bom, é difícil. Porque o que é bom está um aqui, o outro ali, o outro lá, cada um exercendo, fazendo as suas ações benéficas. Uhum. E para o que é negativo, para o que é ruim, por não ter essa força, precisa estar em grupo, sozinho não se sustenta. Boa, nossa, muito bom. Né? Então, quando a gente tem essa consciência, a gente tem que expandir isso, a gente tem que levar isso para as pessoas, para o maior número de pessoas. Então, se você é dono daquela essência boa, se una, forma uma corrente. Né? Eu sou um elo, você é outro, que se une a outro, e quando a gente vê, essa corrente tomou conta do mundo. Então, não é utopia a gente desejar a paz e ter a certeza de que a gente pode concretizá-la. Não só para a gente, para o mundo. Né? E assim, o budismo tem uma coisa muito legal, que a gente fala, né, que é o budismo que eu pratico, que é o budismo de Nichiren Daishonin, ele é uma prática humanística. Então, eu pratico para mim e pratico para os outros, senão não faz sentido eu praticar apenas para mim. Isso seria egoísmo, e não é isso que a gente quer. Então, quando a gente fala que a nossa prática é em prol da paz mundial, parece distante, né? Tipo, pô, mas eu aqui no Brasil, como é que eu vou conseguir instalar a paz lá no Oriente Médio, por exemplo? Mas se eu consigo fazer quem está do meu lado entender a importância disso e mostrar o caminho de como isso pode ser feito, ele vai ensinar uma outra pessoa. Essa pessoa, uma outra. É aí que a gente cria essa grande corrente que é capaz, sim, de conquistar, de instalar essa paz no mundo, que é primordial, que é pelo que a gente luta realmente. Uhum. Né? O budismo tem numa das escrituras, tem uma que o título dessa escritura é Fazer a Prática para a Pacificação da Terra. Se eu quero viver numa terra de paz, eu tenho que ser uma pessoa que vai ajudar a promovê-la. Uhum. Eu não posso ficar tranquila sabendo que o meu vizinho está em guerra, porque eu corro o risco dessa guerra chegar até mim. Então, esse desejar a paz não é só para a gente. Né? Se você deseja a paz, ela é para você e para quem estiver em volta. Então, o bacana é a gente deixar de olhar um pouco para o próprio umbigo. Parece que precisa, né, de grandes feitos, de dinheiro, de conhecimento político para atingir grandes massas. Não. É cada um fazendo a sua parte, aonde você está, do jeito que você é, aonde você mora, do jeito que você vive. E a gente contagia. É como o riso. Já reparou? Eu acho que todo mundo, né, quem está nos assistindo, já viveu essa experiência. Você entra num ambiente que está todo mundo sisudo, carrancudo, por mais que você esteja alegre, você entra, você se retrai um pouco. Você não consegue entrar sorrindo. Mas se você entra num ambiente onde está todo mundo rindo... Você já entra no clima. Você entra no clima e isso já aconteceu comigo, acontece que, acredito que com muito... Quantas vezes a gente se pega
gargalhando sem saber do quê. Aham. Mas é porque aquele grupo tá rindo e a gente Contagia, né? contagia, a gente vai rir junto para depois saber do que era que a gente está rindo. Então, o riso é contagioso, a bondade também. Isso cura, né? A alegria cura. Exatamente. Exatamente. É interessante você falar disso. A gente tem, dentro do trabalho que a gente faz terapêutico, das vivências, a gente tem um momento que é a terapia do riso, né? Onde a gente só ri, né? Ri e coloca para fora tudo aquilo. E as pessoas se sentem tão aliviadas, É verdade. porque a gente prende tanto isso, né? E você falando disso, é bom você reativar, né? Trazer esse ponto, porque quantas vezes a gente esquece de sorrir, de olhar algo de humor, algo que possa trazer alegria. E eu acho que até o planeta, essa leveza toda, o humor, ele tem um papel muito fundamental para poder trazer leveza para a humanidade. Mas é verdade. E como é o peso, né? Não, e como é gostoso a gente rir até doer a barriga. Né? Vou fazer xixi nas calças. Exatamente. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa de riso frouxo. Que eu começo a rir, de repente eu estou gargalhando e é difícil eu voltar. Sabe? Alguém tem que dar um break em mim, porque eu não consigo retornar. Mas é muito gostoso, né? Você ri quase de molhar as calças e de doer a barriga. E isso é importante. Então, assim, o budismo ensina, e isso não é só para quem é budista, isso vale para todo mundo, a nossa grande busca é pela felicidade absoluta, não a felicidade relativa. O budismo deixa essas duas felicidades muito bem clara a diferença entre elas. Porque a felicidade relativa, ela sempre depende de algo ou de alguém que está fora de você. E a felicidade absoluta, ela depende única e exclusivamente de você. E essa felicidade absoluta, você não a perde, independente da circunstância de vida que você esteja vivendo. Por mais negativa que seja a circunstância de vida, quando você consegue atingir esse nível e conquistar essa felicidade absoluta, nada, absolutamente nada, eu falo por experiência própria, te faz uma pessoa infeliz. A gente está passando por um processo, Maria, agora, né, no planeta, muito desafiador, porque é a tecnologia, com crenças, com limitações de egos, e com intolerância. Então, a gente está passando por um movimento, eu digo que é tudo junto no caldeirão da bruxa, né, onde está tentando separar ali a consciência, podemos dizer, o que falavam, né, o joio do trigo, diante do que serve para a vida e o que não serve para a vida. Não estou referindo de uma forma limitada como pessoas, mas eu digo de situações egóicas mesmo, que a gente leva, né, para a vida. E dentro do seu ponto de vista, né, com a gente conversando hoje, eu vi que você falava exatamente disso, né, do ser, da importância de ser. E hoje, o que o ser humano tem de busca por maior valor, no seu ponto de vista? Infelizmente, o que eu sinto, o que eu vejo que a grande maioria busca como valor é materialmente. Infelizmente. E o que realmente tem valor, as pessoas esquecem. Uma vez eu conversei, não sei se eu contei para você essa historinha, mas se não, eu vou contar agora. Uma vez numa conversa com um grupo de jovens, no trabalho, inclusive, e um deles estava se lamentando e falando que eu sou pobre, porque eu estou passando por dificuldade, eu estou cansado de ser pobre, que não sei o quê, e eu estou ouvindo, eu tive que interromper, não me contive. Aí eu cheguei para ele e falei assim, você é pobre? Ele falou, sim, nossa, vivendo essa pendura, que não sei o que lá. Aí eu fiz uma pergunta para ele e falei, não precisa responder para mim, responda para si mesmo. E a pergunta foi, você possui algo, e agora eu lanço essa pergunta para todo mundo, você possui algo ou alguma coisa que dinheiro nenhum do mundo consegue comprar? Ele parou alguns segundos assim, eu falei, não precisa
responder para mim, responda para si mesmo. Ele falou, não, eu possuo, sim. Eu falei, então, jamais diga que você é pobre. O máximo que compete, que é permitido para nós dizermos, é, eu não tenho dinheiro. Mas dizer eu sou pobre, jamais. Se cada ser humano possui algo que dinheiro nenhum no mundo compra, ele é milionário, ele não é pobre. Então, o que eu vejo, a falta de consciência nesse sentido, de perceber isso na sua essência, faz com que as pessoas lutem, briguem por coisas que não vão levar quando partirem daqui. Por coisas que não são valorosas de fato. Um exemplo. Por que é que a gente só reconhece o valor da saúde quando a gente está doente? Quando a gente está saudável, a gente não dá valor para ela. E na grande maioria das vezes a gente negligencia. Fulano dorme bem, não passa a noite em claro. Come bem, né? Coma bem, isso não é legal. Mas até o momento você está bem, você não dá bola para isso. Mas quando a doença chega, você fala, pô, eu devia ter me cuidado ali. Eu digo, infelizmente para o ser humano, para cair a ficha tem que ser assim, tem que faltar. Enquanto ele tem abundância, ele não valoriza, tem que faltar. Você só vai achar que a água é gostosa, saborosa, se você tiver com sede. E aprende muito disso. Eu estou vendo, inclusive, aqui, né? O quanto que a pessoa, numa situação de vulnerabilidade, ela começa a dar valor às pequenas coisas que no cotidiano era comum. Então, assim, passava, né? Passava despercebido. Às vezes um chocolatezinho que minha esposa, por exemplo, ela come, sabe, devagarinho, ela come com prazer, apesar que ela já era muito assim. Mas eu digo das pequenas coisas, às vezes que a gente não costuma dar valor no dia a dia, ou então acostuma, né? O hábito acaba acostumando. Exatamente. Então, para você também, dentro desse processo de internação, com o tratamento do que está acontecendo com você, você percebe isso também, a necessidade, ou então o cuidado que você está tendo para você observar o que não foi dado valor lá atrás? Sim. E é como eu digo, né? Eu penso assim, acredito nisso, que nada na vida é por um acaso, nada acontece por um acaso, tudo tem o porquê, tudo tem a razão de ser. Então, o meu problema de saúde me fez refletir, primeiro, ele era necessário para mim valorizar coisas que, de repente, eu não estava valorizando. Por exemplo, mágoa. Não é uma coisa legal. Não carregue mágoa. Isso adoece. Eu refleti sobre isso. Algumas coisas, algumas situações me magoaram profundamente. Mas aí, eu deitada aqui nessa cama, eu falei, essa mágoa está me servindo de quê? Que benefício está me trazendo? Nenhum. Mas para mim ter essa consciência, eu precisei estar aqui. Deitada aqui. Precisou passar pelo processo. Precisei passar pelo processo. Então, assim, nada é 100% negativo, pelo contrário. Né? O budismo, eu digo que ele é muito coerente, ele é muito racional, porque para você ter o benefício, nós chamamos de benefício, né? Outras pessoas chamam de milagre, cada pessoa bênção, cada pessoa dá um nome, nós damos o nome de benefício. Para você ter o benefício, você tem que passar pelo obstáculo. Isso é razão pura, isso é racional. Não existe vitória se não houver luta. Você não come se não tiver fome. Percebe? Parece complicado, mas é simples. Então, a gente tem que passar por determinadas coisas para você perceber o real significado delas. No meu caso pessoal, me fez refletir nesse sentido, mas peraí, vou ficar magoada com A, B ou C, se isso não está me trazendo benefício nenhum? Por que é que eu vou carregar isso? Eu precisei estar parada aqui
Precisei sair da minha rotina, Da zona de conforto. da minha zona de conforto, do meu cotidiano, para cair essa ficha. Então, aí, se vocês me perguntarem, pô, mas, Helena, então a sua doença, ela foi negativa? Muito pelo contrário. Ela foi está sendo extremamente positiva. Primeiro, para me comprovar mais uma vez o poder da minha oração, para me comprovar mais uma vez o poder da minha força, para me comprovar mais uma vez o poder da minha fé, e nesses 33 anos que eu tenho de prática budista, foram inúmeros benefícios, isso veio para comprovar mais uma vez, né, o poder, a veracidade da oração que eu faço. Então, é positivo. Tem gente que acha até que budista é meio maluco, que budista é rico, milionário e não tem problema. Porque a gente está sempre com um sorrisão no rosto. O praticante que entendeu realmente o significado dessa prática, ele é uma pessoa extremamente otimista. E não é todo mundo que entende isso. Pô, mas você se agradece pelo problema, você agradece por ter obstáculo, que quem me conhece dentro da organização sabe que eu não gosto da palavra obstáculo, eu gosto da palavra oportunidade. Eu substituo a palavra obstáculo pela palavra oportunidade, porque é oportunidade realmente. Então, pô, vocês ficam felizes quando vocês estão passando por uma circunstância negativa? Sim, porque é a oportunidade que eu tenho de comprovar mais uma vez o poder da minha fé, o poder da minha prática, sem perder a convicção, que é uma convicção 100% mesmo, de que eu serei vitoriosa infalivelmente. E significar é tão importante na vida. Exatamente. O ressignificar vira a chave e tira as pessoas de traumas. Exatamente. Né? Assim, então, eu não tenho dúvida nenhuma de que eu serei vitoriosa infalivelmente nessa questão que eu estou vivendo atualmente. Então, é uma grande oportunidade. E agradeço o universo por isso. Porque se não fosse isso, como é que eu vou comprovar o poder da minha prática? Como é que eu vou pôr à prova a minha fé? Porque falar que eu tenho fé, que nós temos, é fácil, mas vamos comprovar ali, né? Se realmente tem. E isso vale até para quem diz que não tem fé. E eu não estou falando aqui de religião, não. Estou falando de fé em termos prática, de crença, vida, de acreditar. Sim. Então, não, eu não tenho fé em nada. Um ateu, vamos dizer assim. Não, ele tem sim, ele não sabe, mas ele tem. Sim. O exemplo mais simples disso, de que todos nós possuímos fé, e o que difere é, às vezes, a direção que a gente está colocando essa fé, que às vezes essa fé está sendo posta, direcionada, errada. A maior prova de que todo mundo possui fé é quando você deita para dormir e você põe o relógio para despertar. Porque você tem um compromisso no dia seguinte de trabalho, seja lá o que for. Tem fé que o relógio vai tocar. Você põe o relógio para despertar para você acordar no dia seguinte. Mas que garantia você, eu ou qualquer um tem que vai acordar no dia seguinte? Faz sentido. A gente não tem garantia nenhuma, mas a gente acredita que vai acordar. Isso é ter fé. A gente sai de casa para trabalhar, seja qual for o compromisso, ninguém, absolutamente ninguém sai de casa achando que não vai voltar. Todo mundo sai com a certeza absoluta que vai voltar para casa. E aproveitando essa deixa de que vai voltar, porque sua situação aqui foi um pouco parecido com a de Paula na descoberta, e foi isso, né? Olha só, sair com o pensamento de que, eu vou voltar, mas ao mesmo tempo a vida prega uma peça de uma forma diferenciada. Sim. Aí a Paulinha, por exemplo, veio uma pequena dor de cabeça, veio os exames, veio para uma consulta que não era nem a consulta da médica, ela pediu para antecipar e veio, e ali estavam tumores, né, no cérebro. No teu caso, você veio também para uma consulta. Sim. E na consulta, ou seja, ali ela já ficou internada, já subiu para a UTI, já foi fazer retirada de tumores, ou seja, exatamente. A gente tinha planejado de um jeito e o universo pregou uma peça de uma forma um pouco diferenciada. Sim. Hoje a gente percebe o para quê desse movimento. Exatamente. E aí, no teu caso, foi muito parecido. Você pode contar um pouco? Foi porque começou, e olha,
novamente, como a gente negligencia coisas que não deveria. Eu comecei com um nódulozinho na garganta. E eu tinha tomado chuva, estava meio gripada, tomei gelado. Eu falei, é uma língua, né? Meia gripada, eu não dei bola. Uns 2 meses depois, que começou a incomodar, começou a crescer muito rapidamente. Falei, não. Fui numa consulta, né, com a minha médica, consulta de rotina. Aí no que ela examine, faz toque e tudo. Eu falei, doutor, tem um caroço aqui que tá, né, tá meio esquisito isso. Ela pediu o exame. Ela pediu uma ultrassonografia. Fiz. Acusou nódulos, não sei do que lá. Ela pediu uma coisa mais detalhada. Ela pediu uma biópsia. Eu vim fazer. E aí a biópsia testou um linfoma. Voltei nessa médica. E até aí eu não estou sentindo nada. Tá sentindo nada. Nem dor, nem coisa nenhuma. Ah, mas eu estou ótima, né? Você está sentindo dor? Estou ótima. Aí ela falou, olha, é sério, precisa ser tratado. O que você tem é um câncer. Eu falei, tá, doutora. Tá, então o que a gente faz aqui para frente? Falou, vou te encaminhar agora para um especialista, etc. e tal. E olha como o otimismo é importante, né? Em nenhum momento, sinceramente, em nenhum momento eu me abalei com isso. Porque a partir do momento que ela falou, eu falei, opa, eu tenho todos os meios para vencer isso e já venci. Essa doença não vai me vencer. Vitoriosa serei eu. E venho mantendo isso até hoje, com essa mesma garra, esse mesmo otimismo até hoje. Aí fiz os exames, tudo. Ela fez um relatório para acelerar o processo, para mim vir para um especialista, porque aí foi o resultado para a Secretaria da Saúde, e aí no posto de saúde falaram para mim, no mínimo 60 dias para a Secretaria analisar e ver para onde a Secretaria vai te encaminhar. E atentem, gente, para um detalhe importante, o quanto é importante ter determinação. A biópsia eu fiz nesse hospital que eu estou. Quando eu vi o tratamento e o nível do hospital, eu falei, peraí, o tratamento eu quero fazer lá. Eu quero fazer no mesmo lugar que eu fiz a biópsia e vou fazer lá. Eu vou conseguir fazer lá. Aí, foi os meus papéis para a secretaria, 60 dias no mínimo para me ter a resposta. Falei, não, é muito, quero menos. Me sentei diante do meu oratório, fiz minha oração com convicção, vou ser chamada logo. Em um mês, tudo isso em um mês, eu fui chamada para consulta, vim para a consulta, e na consulta eu já fiquei internada. Quer dizer, eu vim achando, né, que na consulta eu ia, né, saber qual era o procedimento, o procedimento. Quando é que vai ficar internado? Não, e eu vim assim para a consulta, para a primeira consulta oncológica, vim pensando eu, né, bom, vou saber que tipo de tratamento eu vou fazer, é o que eu vou saber nessa consulta. Quando eu chego na consulta, a médica fala, explica tudo, então aí vamos ter que internar. Eu falei, tá, doutora, então... Quando eu venho? Quando que eu venho para a internação, né? Ela olhou para mim, deu risada, falou, não, é hoje. Eu falei, hoje? Eu falei, mas então dá tempo, né? Eu posso ir em casa buscar algumas coisas. Ela falou, não, você vai internar agora. Hoje é dia 25. Isso. Está fazendo 11 dias que eu estou no hospital. Aí internei, não deu tempo de nada, né? E já tive que ficar. E uma coisa leva a outra, por isso que eu falo, o que aparentemente parece ser uma coisa ruim, não é ruim. O benefício está sempre embutido no que aparentemente é ruim, sabe? Por isso que eu digo que é oportunidade. Tá, internei bonitinho, sinais vitais todos legais, sempre. Aí, essa semana que passou, eu tive uma bela surpresa. Eu fiz o tratamento de uma úlcera, isso há 40 anos atrás.
Então, foi um tratamento rigoroso para não precisar de cirurgia, a úlcera cicatrizou, bonitinha. 40 anos ela ficou dormindo bonitinha. Semana passada ela resolve acordar. Acorda que eu tive uma hemorragia e eu nem lembrava dessa. Eu falei, mas de onde é isso? Aí fui para a UTI, aí se descobre que foi essa úlcera que estava dormindo, acordou, mas ela se deu muito mal porque ela acordou num dia e já dormiu no outro. Pelo menos isso. Porque aí fiz a endoscopia, durante a endoscopia já o tratamento, já costurou o que tinha que costurar, para ela cicatrizar novamente. Quer dizer, quem não entende pode achar que isso não é boa sorte. Foi muita boa sorte, porque isso aconteceu comigo dentro de um hospital, onde o atendimento é excelente, é maravilhoso mesmo. E, gente, é SUS, viu? Estou pelo SUS, no hospital que é um braço do Albert Einstein. Então, tudo aconteceu eu tendo assistência médica ali 24 horas. Então, isso é benefício. Quem não tem essa percepção pode achar que não tem benefício nenhum. Como é benefício? Como ela pode estar feliz se ela está dentro do hospital para tratar um câncer? Mas uma coisa mostrou outra, que foi tratada no momento que tinha que ser, e tenho certeza que o Frank vai me chamar novamente para me contar para vocês a minha vitória, ali concretizada, solidificada. É um compromisso que eu assumo com vocês, porque eu não tenho dúvida disso. Eu tenho plena convicção dessa vitória. Assim como eu e como a esposa dele. Sim. É tão interessante, né? Porque a doença, ela ensina, né? Eu digo que é um ensinamento, e a gente começa a perceber também, em meio a tudo isso, as nossas vulnerabilidades, que o estar bem emocionalmente, estar bem mentalmente, é tão importante quanto cuidar do restante do corpo. Sim, sim. E olhar e estar bem espiritualmente também, porque mexe espírito, mente e corpo total. E não mexe somente com quem está fazendo o tratamento, a minha esposa, né, a Helena, mas com todos os familiares no geral, né? Quem tem algum paciente em caso de vulnerabilidade, em casa, eu digo, na questão da doença em si, sabe do que eu estou falando, e mexe mesmo, com todos os aspectos. E é tão importante isso, né, Lino? Porque um dos grandes ensinamentos é assumir as vulnerabilidades. Como é difícil assumir as nossas vulnerabilidades. Porque muitas vezes a gente fica como uma rocha e às vezes a gente não percebe que você está forte, é você assumir que você está passando pelo processo. E que dói. Exatamente. E que dói, né? E que dói, isso é verdade. Isso é verdade. Quer dizer, precisa de muita coragem, realmente, para você dizer, eu sou frágil. Eu sou frágil, eu sou vulnerável, eu também preciso de colo. E quando a gente consegue perceber isso, é automático, é uma mão de via dupla. Porque a partir do momento que você percebe isso, é automático você se fortalecer. E quando você percebe, você também está dando força para outra pessoa. Você dá e você recebe. Né? Então, isso é muito bacana. A gente é forte, sim, mas a gente também tem nossos momentos de fragilidade. Hoje mesmo, mais cedo, eu falei para o Frank, né, a gente chora, tem momentos que a gente chora, se emociona. Eu digo que chorar por emoção boa não é para guardar, é para chorar mesmo. Chora mesmo, deságua. E quando a gente chora pelo que é ruim, eu tenho essa prática comigo. E eu falei hoje mais cedo para o Frank, eu falei, se você tiver que chorar, chore mesmo. Chore tudo que você tiver que chorar. Para nunca mais chorar pelo mesmo motivo. Chore por outros. Maravilhoso. Mas nunca mais chore pelo mesmo motivo. Então, se algo foi ruim, se algo doeu, se algo machucou, chora sim, não é proibido chorar. Mas chore com a consciência de que estou chorando hoje para nunca mais chorar pelo mesmo motivo. Você, hoje, pela manhã, quando a gente se conheceu, né, assim, numa boa conversa,
e numa ampla conversa, inclusive, eu observei o quanto que, a gente falou até sobre isso, o universo ele é tão perfeito, e eu digo pelas pessoas que passaram, né, na companhia da Paula, enquanto ela estava aqui durante 3 meses, se recuperando de infecção, e eu percebi nas pessoas que eu ia conversando, né, cada uma delas diante das suas dores, cada uma aprendendo a lidar, foram pessoas incríveis que passaram. Eu até falei, caramba, já tinha dito para mim, conversa. Eu fiquei até na minha vulnerabilidade, sem fazer vídeos para o canal, e eu querendo fazer, e a prima da Paula falou, Frank, conta a história das pessoas, procura contar também, seria bom para as pessoas para ajudar e tal. E eu vim acompanhando, já gravando toda a situação da Paula desde o início, para ajudar outras pessoas. Eu falei, talvez seja o momento de fazer isso. Eu estou começando com você aqui, né? E abrindo com você. E uma das questões que a gente conversou, é incrível como o universo, ele conecta as pessoas certas, sejam elas, para aquilo que a gente pode falar, nossa, a pessoa está trazendo isso que é desconfortável, mas a gente percebe nós que é o que a gente precisa trabalhar para poder encarar a história. Aí eu falo, caramba, ela está mexendo exatamente no meu ego, ou na minha dor. E aí a gente vê outras pessoas que às vezes, aí o universo faz, ok, vamos agora trazer outra pessoa que vai trazer uma outra troca que já fortalece tudo aquilo que já faz superar toda aquela passagem que foi mais dolorida. Sim, né? E aí você ficou emocionada falando com uma amiga tua hoje aqui, e eu fiquei pensando também, caramba, que gostoso. E eu sempre peço ao universo assim, que traga pessoa que possa ter uma troca saudável do lado, né? Porque aqui o quarto ele é compartilhado, e que possa ter para a gente trocar, para a gente pelo menos se acolher uns aos outros. Exato. E você, falando isso também no telefone, né? Fiquei muito feliz, porque praticamente todas as pessoas que passaram pelo quarto, né? Elas falavam isso para a família. Falavam, tem uma pessoa muito legal aqui, tudo. E a gente falava também isso das pessoas. Claro, nesse percurso tiveram 2 pessoas que foram um pouquinho mais debilitado na situação, a pessoa estava numa condição, mas que mesmo assim essa debilitação, essa vulnerabilidade, sem entender o processo, fez também com que a gente exercitasse a consciência de abraçar a dor do outro, de entender que o outro não está na mesma consciência que nós. Exatamente. E aí você falando isso, me tocou bastante, você falando com sua amiga, você ficou emocionada, tudo lá contando, mas eu posso dizer também que o mesmo para a gente, o mesmo para nós. Antes de você aqui, tinha uma senhorinha, que ela era evangélica, mas de uma força, de uma alegria, de uma firmeza. Ela só ficou um dia e meio, e Paulinha ficou muito encantada com ela também, porque ela era muito positiva, muito para frente, brincava, tirava onda com a própria situação da doença, da vulnerabilidade, ela mesmo brincava com ela. E eu acho que chega um momento na vida que é isso, né? A gente se acolher e se acolher, né? Mas também nos acolher no outro, né? Exatamente. E aí você trazer isso. E eu digo, né? As pessoas não se encontram por um acaso, ninguém se encontra por um acaso, existe uma razão de ser. Até aqueles encontros que não foram positivos, vamos dizer assim, entre aspas, tem a sua positividade, porque mostra para a gente algo que, aquela pessoa está me ensinando como eu não devo ser. Sim. Aquela pessoa veio me ensinar o que eu não devo fazer. Então, todo encontro é positivo. O que a gente tem que aprender é a maneira de olhar as coisas, é mudar a nossa maneira de ver as coisas. Porque, de um modo geral, se vê tudo de uma forma muito negativa, com muito negativismo, e não precisa ser assim. Né? A gente consegue se extrair o positivo, volto a repetir, mesmo em meio a circunstâncias que, aparentemente, a priori, parece que é tudo negativo. Eu, por exemplo, hoje, eu tive alta ontem, né, da UTI, vim para o quarto hoje. Eu até achava que eu ia voltar para o mesmo quarto que eu estava antes, vim para outro, e ficou muito claro para mim porque teve que ser neste. Porque
era neste quarto que eu tinha que encontrar a Paula, esposa do Frank, que eu tinha que encontrar o Frank, que a nossa conversa e as nossas ideias se assemelham em termos de vida, de prática, de maneira de pensar, de fé, de religiosidade. Então, tinha que ser nesse quarto. Era, conexão, né? a conexão estava aqui, então tinha que ser esse quarto. Não era para ser em outro, tinha que ser neste. Então, assim, tudo tem uma razão de ser, tudo tem um motivo de ser na nossa vida. E nada é de todo ruim. Assim como nada é de todo bom, nada é de todo ruim. Né? Assim como nós não somos seres perfeitos, não é tudo perfeito, mas existe perfeição na imperfeição. Isso que é bacana. É olhar esse ponto, que é o ponto do divino, né? É o ponto sim. De Deus, do universo, que é entender que muitas vezes a vida não vai ser, muitas vezes não, a vida não vai ser linhas retas, mas vai ser cheio de curvas, nuances, altos e baixos, para a gente poder... que nem... tem frases feitas que estão soltas aí na internet, nas redes sociais, só que quando eu passo por elas, eu olho, eu leio, eu reflito muito profundamente. Elas não passam por mim como simples frases feitas, né? Eu gosto de analisar cada frase dessa que eu vejo. E uma delas chama-se A Sabedoria da Água, que fala assim, né, que a água não briga com seus obstáculos, ela simplesmente os contorna. Uau! Maravilhoso. Isso é uma frase que eu li. Sim, mas é maravilhoso. Na rede social, aí eu parei para analisar. Um outro ponto, que tudo eu acho que o ser humano tem que ter olhos, tem que se abrir, tem que exercitar a sua percepção, a sua sensibilidade, porque está tudo aí para mostrar para a gente fazer uso. Por que eu estou dizendo isso? Eu trabalhava num plantão, eu estava num plantão, que eu sou corretora de imóveis, né? E nesse plantão... Também. Também. Palestrante, também. Também. E aí, nesse plantão que eu estava, sempre a empresa, né, contratava jardineiros para tirar os matos do estacionamento e tudo, que era destinado a clientes e tudo. E o estacionamento ele era todo forradinho de pedras e tudo. E eu sempre observava aquilo, que a cada 2, 3 meses surgiam os galinhos, né? Aqueles matinhos que cresciam, ficavam altos. E eu parei para analisar e fiquei pensando assim, olha o tanto de força que essa semente teve que exercer para sair da terra, por quantos obstáculos ela teve que passar, terra, barro, pedra, para chegar na superfície e ficar à mostra para a gente ver. Se cada matinho desse teve essa força toda e chegou na superfície, como que eu vou me permitir afundar? De jeito nenhum. Se as minhas condições são melhores do que dessa planta, desse mato. Sabe, então, tudo à sua volta, da natureza, as pessoas, te mostra algo, te ensina algo. A gente precisa aprender a estar aberto para absorver isso como aprendizado de vida. Sabe, então, aí quando eu comentei isso com um colega de trabalho, eu falei, eu nunca tinha reparado nisso. Eu simplesmente enxergava como erva daninha. Pô, a gente arranca e elas estão lá, arranca e elas estão lá. Eu falei, não, eu quis ver e eu consegui ver além disso. A força que ela exerce para vir para a superfície com todos esses obstáculos em cima. Resiliência, né? Exatamente. E a gente tem isso. É só aprender a usar, né? Essa força todo mundo possui. Eu acho que essa força que você, a Paula, né, em momentos como esse, assim, precisam também. Não somente numa situação de saúde, mas também de vida, né? Tantas questões numa situação, quando mexe no financeiro,
quando mexe numa questão de dificuldade mesmo na vida da pessoa. Tantos a gente tem que quer no relacionamento, e por aí vai. Então, eu acho que é trazer essa resiliência. Exato. Eu acho que é o que é mais desafiador hoje em dia, não é, Helena? Com certeza. Ser resiliente. Ser resiliente. Isso em meio verdade. a todo esse vulco Sim, que o planeta está. É o mais difícil. E, assim, e o mais difícil é a pessoa, o ser humano, ter essa postura, não se permitir ser derrotado. Uau! Eu não me permito ser derrotado, eu não me permito. Eu me permito, assim, eu posso tropeçar, eu posso cair, eu posso ralar o joelho no chão, mas não me permito ficar lá. Ralo o joelho, levanto e passo lá uma aguinha e sigo adiante. Se doeu, chora e sobe. Exatamente. Né? Então, é não se permitir. Buscar meios. Às vezes um ombro Exato. amigo, alguém que possa apoiar, uma terapia, ou o que for. Seja o que for. Ou dentro do processo religioso, não importa, mas algo que possa utilizar como trampolim para sair desse momento fundo do poço. Sim, o principal é não se permitir ser derrotado. Isso é o principal. E se achar, né, também. Porque tem gente, por exemplo, em situações que faliu ou terminou um relacionamento, a pessoa vai se sentir assim, nossa, meu relacionamento não dá certo, nossa, o meu trabalho nunca dá certo, eu tenho o dedo podre para isso, eu tenho isso, eu escuto muito nas terapias as pessoas falando sobre isso. Quando, na verdade, ela já está se rotulando. Sim. E está trazendo todo aquele peso energético de derrota para elas. Porque muitos ricos falem e depois eles conseguem operar em meses. Exato. Porque eles já descobriram onde, como fazer aquilo. Eu estou colocando dessa maneira, falando de algo material, mas isso serve para várias questões na vida também. No emocional, quantas pessoas, né, perderam ou pessoas partiram, pessoas da família, em processos kármicos, e quando elas percebem, muitas vezes elas podem só demonizar a história, ou elas podem pegar aquilo como uma força e garra, e isso acaba sendo contido, porque foi entendido a situação lá na frente, né? Frank, eu uso uma regrinha comigo, não foi sempre assim, eu tive que ter um aprendizado para isso, mas eu uso uma regrinha comigo, é assim, quando alguma coisa na minha vida não está legal, alguma circunstância, seja o que for, que não está legal, aí me dá vontade de chorar, aí eu paro e penso e falo, peraí, se eu chorar vai resolver o problema? Óbvio que a resposta é não, não vai mudar a situação. Se eu ficar com raiva, vai mudar a situação? Não. Se eu esbravejar, vai mudar a situação? Não. Se eu ficar deprimida, vai mudar a situação? Não. Eu analiso, né? Eu falo, então por que eu vou ficar? Então por que eu vou ficar com raiva? Então por que eu vou chorar? Então por que eu vou esbravejar se não vai mudar a situação? Não, peraí. Sabe? Então, assim, eu estou dizendo isso porque todos nós possuímos essa capacidade. Sim. É que a gente não sabe fazer uso. Então, a gente acaba gastando, às vezes, energia desnecessária e perdendo tempo quando a gente poderia gastar essa energia de uma forma positiva. E não desperdiçar energia, como costumeiramente é muito fácil a gente fazer, né? Você falou da gratidão, né? Aproveitei. Tem o meu livro, Magia da Gratidão, que... já amei o título. Magia da Gratidão, que, por sinal, gente, é exatamente isso que a gente fala sobre a gratidão, como colocar as práticas da gratidão na nossa vida, como a gente pode utilizar a gratidão no nosso dia a dia. E o livro, ele vai estar preste atenção à data, tá? Porque logo vai estar na pré-venda, você pode adquirir, ou até mesmo no nosso portal, fique atento. Se você quiser já adiantar, adquirir o seu, tem versão online e versão digital. Vou deixar o link aqui abaixo, vai no nosso portal, frankmenezes.com, para que você consiga adquirir também o seu, ou já ficar atento aí na pré-venda do livro
que foi sucesso de venda no online e agora também no formato impresso, no digital impresso. Você vai poder ter ele impresso e fazer as práticas da gratidão. E é isso, você falando disso, é sobre o que a gente fala, né, aqui, olha, como praticar, utilizar os nossos chakras, utilizar de método do nosso cotidiano, fazer um gerenciamento do nosso tempo, para a gente poder entender e estar mais no presente. Como é importante a gente exercitar a gratidão na vida. Verdade. E você começou praticamente falando disso. Verdade. Colocar mais gratidão ao invés de reclamação. Exatamente. Porque reclamar 2 vezes. Exatamente, exatamente. É clamar por aquilo. Então o universo vai te devolver exatamente aquilo que você está reclamando. Você está pedindo. E é isso que ele entende, é isso que ele vai devolver. Então, no budismo tem uma frase que a gente aplica no nosso cotidiano, na prática mesmo, que é: a lamentação apaga a boa sorte. E é verdade. E sobre gratidão, não sei se as pessoas sabem a diferença de gratidão para obrigado. Sim. Tem uma diferença gigante. O dizer muito obrigado, muito obrigada, isso é social. Criar laços kármicos, às vezes, até, né? Esse obrigado... Obrigado a quê? É muito pouco, é superficial, acaba sendo uma coisa de educação, para ser educado. Agora, quando gratidão. Quando você coloca a gratidão, é outra coisa, é muito mais profundo. Na organização, uma vez eu usei o exemplo disso, que aí eu perguntei para a turma, né, quando você vai na padaria comprar pão, você chega lá, você pede o pão, né, o balconista te serve, é automático. O que você fala quando você recebe? Obrigado. Obrigado. Isso não é gratidão. Gratidão é quando você consegue, mesmo que você não externize ali, mas é quando você aqui, no coração mesmo, você consegue pensar lá no agricultor que você não conhece e talvez nunca vá conhecer. Aquela pessoa que plantou o trigo, a pessoa que colheu, a pessoa que sacou, o motorista que transportou, que chegou aonde foi comercializado, para o padeiro, para o dono da padaria comprar o trigo, trazer para o padeiro, fazer o pão, pôr no balcão e entregar para mim. Quando eu consigo pensar desde aquele agricultor que plantou a semente e dizer obrigada, gratidão por você, aí sim está valendo. Ninguém precisa saber. Sem interesse, né? Sem interesse, o agricultor não sabe disso, ele não me conhece, nem nunca vai conhecer, nem eu também, mas no meu coração, eu fui grata a ele, sou grata a ele. Isso é gratidão. Muito obrigado é convenção social. É isso, muito bom, muito bom. Muito boa a sua colocação. É isso, é entender, né, e ser grato mais. A minha vida, ela é toda marcada pelo exercício da gratidão, porque a gente conquista muito. Para mim, você é uma conquista de gratidão. Para mim, estar nesse hospital também é uma conquista de gratidão. Para minha vida hoje, assim, é uma conquista de gratidão. Então, quando a gente começa a olhar nas pequenas questões do dia a dia da vida, a gente fala, nossa, o que a gente precisa agora? Você falou uma coisa, quando eu te perguntei sobre o que a sociedade, o ser humano hoje poderia, né, trabalhar em si como um todo, e é ser, né? É ser. Estar presente e ser grato. Ser grato, observar o seu agora, que é quando a gente está no nada, que a gente pode ter o tudo. É quando a gente esvazia o nosso eu, que a gente pode ter esse tudo. E muitas vezes a gente não consegue perceber, ou ter, ou possuir, porque a mente está tão cheia, o coração está tão cheio, pode ser de raiva, decepções, ou até mesmo de conhecimentos que a vida está pedindo para esvaziar, adquirir novos. Exato. Né? E aí,
E tudo E isso tem a ver... conhecimentos de valor. Sim, é Conhecimentos importante. de valor. Diferente da fofoca. Exatamente, porque o conhecimento está aí, né? Aí, em tudo quanto é lugar, mas conhecimento de valor, a gente já está com os olhos mais abertos para perceber se é valor ou não. O que vai agregar para a minha vida, positivamente, e, consequentemente, o que vai agregar na vida do outro, de quem está próximo de mim. Maria Helena, nesses seus anos de mergulho, de encontro, o que você traz de maior ensinamento na sua vida como pessoa, como ser humano? O que eu trago de maior valor é a concretização gradual, passo a passo, que ainda estou nela, que é a minha revolução humana. A coisa mais difícil é nós fazermos a nossa revolução humana. Que ela só termina quando a gente for descansar definitivamente, para aquela reciclagem, para estar retornando e começar da onde paramos. Então, o maior valor que eu adquiri, que eu tive conhecimento, que eu tive entendimento, desde que eu me converti ao budismo, foi entender o que é revolução humana e ter a consciência de que devo fazer a minha revolução humana todos os dias. É fácil, gente? Não é. Não é fácil. Resumindo em poucas palavras, é você se despir totalmente diante do espelho e ver em você tudo que é feio. Porque isso é fácil enxergar nos outros. A gente esquece, né, que quando a gente aponta o dedo, tem 3 apontados para a gente. Então, você enxergar o que é feio em você é doloroso. É um processo que dói. Você fala, pô, eu achava que isso era bonitinho, caramba, que horrível que é isso. E quando você toma consciência disso e procura fazer deste feio se tornar belo, isso é revolução humana. Então, é um passo de cada vez, um passo por dia. Então, revolução humana é você ser hoje melhor do que você foi ontem, com o desejo sincero de ser amanhã melhor do que você está sendo hoje. Então, esse é um dos maiores tesouros que eu adquiri, né, quando eu tomei conhecimento dessa prática, e que faço isso todos os dias. Todos os dias eu me policio no que eu não fui legal, no que eu devo melhorar, e com a convicção e o desejo sincero mesmo. Amanhã eu tenho que ser melhor do que eu fui hoje. Para você, o que é vida? O que é vida? O que é vida? Difícil, né? E assim, pôr em palavras o que é vida é experimentar, desfrutar do que esse universo tem de melhor para nos oferecer. Isso é vida. Uau. Isso é viver. E para você, o que é morte? Transcendência. Reciclagem. Para mim, morte é isso. Dá medo ou coragem? Hoje me dá coragem. Antes me dava medo. Hoje me dá coragem. Qual a mensagem que você podendo falar para o mundo hoje, você daria para o mundo? O que você deixaria, assim, o seu coração desaguar na sabedoria do seu eu divino? O que você poderia falar? Olhe para ali. Eu vou dizer uma coisa que eu vejo hoje, que sinto muita falta. Sinto falta disso, me entristece quando eu não vejo isso sendo exercido, que breca, assim, corta muita coisa boa que poderia vir dali, que é humildade. E um dia perguntaram para mim, o que é humildade para você? E para mim, humildade é uma pessoa grande, enxergar as outras como se fossem maiores. Uau.
Eu acho que é isso que falta. Que seja o primeiro de vários Com certeza. encontros. Sim. E, nossa, que você continue levando essa luz, esse amor, esse coração gigantesco assim, e que suas palavras estejam a serviço do universo, porque o planeta está precisando, as pessoas, os seres na experiência humana estão precisando. E você, Frank, que continue, né? Que ele continue sendo esse canal, dando essa oportunidade, né? Para que a gente consiga alcançar as pessoas de bem e com a certeza de que as que não são do bem hoje podem se tornar pessoas do bem amanhã. Olha, sinta-se abraçada. Muito obrigada. Nosso amor por você também, gratidão também. Gratidão por sua existência. mesmo por nossos caminhos terem se cruzado. Estou muito feliz. Né? Tudo de bom assim para você, a Paula e a gente, eu sinto aqui, gente, que está surgindo uma amizade muito bonita. Um encontro de almas, realmente. E não me horrorem que eu para nós. Não me horrorem que eu. É isso aí. Muito obrigada, gente. Um beijo, foi muito bom. Que delícia esse papo. Espero que você tenha gostado. Agora você pode, inclusive, né, dizer aqui qual momento que marcou para você também dessa conversa. Deixa aqui embaixo na descrição, que eu vou adorar ler, a Maria Helena também. Dá o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Aproveita também para conhecer o nosso portal. Olha, tem muitos portais aí que falam de notícias que não são tão benéficas. O nosso portal fala de notícias edificantes, de algo que vai fazer você crescer, você evoluir. Então é isso aí no frankmenezes.com. Vai lá. E já que você está cansado de notícias ruins todos os dias, vamos então olhar a notícia boa, olhar o lado bom. E é isso que a gente se propõe. Alegria, na arte, na espiritualidade, no autoconhecimento. E assim a gente vai trocando uns com os outros essas pérolas sagradas da vida. No mais, te desejo muito vida, saúde, felicidade e que os nossos caminhos estejam sempre abertos. Até o próximo vídeo. Não me horrorei que eu. Não me horrorei que eu. Namastê. Adorei. Nem sei se eu poderia estar abraçando, gente. Ela tá internada. Não, mas tudo bem. Energia boa nunca. Eu não aguentei. Eu tive que dar um abraço nessa linda. Energia boa não faz mal, gente. Energia boa não faz mal. Por isso, compartilhe. Energia boa para ser compartilhada. Então, compartilha esse vídeo. Compartilha. Beijo.